Essa semana foi marcada também por mais uma farsa jornalística do Estado de São Paulo, a história da Dama do Tráfico, né? Apelido criado pelo próprio jornalista do Estado de São Paulo para escandalizar uma notícia de uma senhora que passou ali pelo Ministério da Justiça e o objetivo era emparedar o ministro Flávio Dino. A imprensa está botando as garras de fora. Não é a Dama do Tráfico, tem uma fonte que considerou e o Estadão colocou Dama do Tráfico porque, no fundo, quer atingir o governo Lula. Então, a explicação necessária, a Luciane Barbosa, ela foi escolhida por entidades do Amazonas como representante do comitê que se reúne periodicamente em Brasília dentro de uma organização que se chama, ou de um evento que se chama Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura. O que é esse mecanismo? Foi criado pelo Lula, foi criado pelo PT. Isso foi criado o Brasil foi obrigado a implantar esse mecanismo, porque o Brasil foi condenado na ONU por violação de direitos humanos no sistema penal. Então, o mecanismo ele é autônomo. São peritos que eu conheço, peritos, já entrevistei um dos peritos, no caso Adélio, eu vi o Adélio, que hoje é vítima de tortura lá no Campo Grande, e, portanto, eu tive que entender o que era esse mecanismo. Tem um orçamento próprio, o governo não pode definir esse orçamento, e aí esse mecanismo que é ligado, o mecanismo funciona com verba tanto do Ministério dos Direitos Humanos quanto do Ministério da Justiça. Isso na época do Moro, ela foi assim, antes do Moro, existe. E aí, ela foi eleita, Luciana Barbosa, que é interessante dizer, ela foi escolhida lá e ela participou. E aí, o que eu quero dizer, mesmo a participação dela não é nenhuma excrescência, porque quem é que participa? Justamente quem vive os problemas do sistema penal. Ela tem um marido que é preso, condenado por tráfico. Claro que ela tem legitimidade para falar em nome de presos, porque é justamente para evitar tortura. Porque cumprir pena, você não pode admitir tortura. Pena, a pessoa cumpre a pena, está privada da liberdade, mas tortura não. E direitos precisam ser preservados. Então, é legítima a atuação dessa senhora. Isso que precisa ficar muito claro. E o que está acontecendo é que o Estadão está gerando, como já gerou em outros momentos, agora do governo. Ele faz uma matéria, empresta o seu nome para que a rede de extrema-direita, a rede bolsonarista, desgaste o governo Lula para dizer o seguinte, o Dino, porque quer atacar o governo Lula, o Silvio Almeida, mas é o governo Lula, para dizer o seguinte, e eles vão agora nessa área extremamente sensível, que é uma construção, uma mentira que os bolsonaristas tentam criar, como criaram do kit gay, a extrema-direita, que é associar ao crime organizado. É isso. Todas. Vou dar um exemplo, a caixa preta do BNDES. Esse assunto surge no Globo, no estado de São Paulo, e depois é espalhado pela extrema-direita. Acho que você colocou muito bem, quer dizer, a mídia profissional empresta suas marcas para os fascistas. Né? É assim que funciona. Não é o gabinete do ódio. O gabinete do ódio ele se alimenta do Estadão, da Folha, do Globo. E aí, por aí vai. É isso mesmo. Então, é isso que nós estamos assistindo, tá? Usando matéria. Mas, na verdade, o Estadão está colocando essa matéria. E aí houve crítica interna, mas não houve nenhuma crítica externa, tem que ter a ver com conversão, e não é a primeira vez que o Estadão faz isso, como você citou também o Globo, e nós conhecemos esse jornalismo, é um jornalismo de guerra. Por quê? Porque essa imprensa, ela trata a inclusão social, os movimentos sociais, o movimento popular, que é representado pela eleição do Lula, ela trata como inimigo do projeto dela. É um jornalismo de guerra. É o inimigo do projeto dela. É dessa causa da inclusão social que pode alterar o quadro de poder no Brasil e que precisa ser alterado. O Brasil tem que deixar de ser esse país colônia. E isso acontece nos governos Lula, que está agora de novo, e aí eles colocam essas matérias para tentar enfraquecer. A Rinalda Tenório está dizendo, Estadão não chama Damares de sobrinha do pastor das drogas, ou Micheque, a neta da avó do tráfico, exatamente. E por que tem tanta ligação, né, entre igrejas evangélicas, tráfico de drogas e o próprio sionismo? Porque as igrejas muitas vezes lavam o dinheiro do tráfico. E os pastores fazem o trabalho, entre aspas, humanitário, com presidiários também. Então as coisas vão se juntando. E o que chama a atenção é o seguinte, eles não têm muitos motivos. Eles não conseguem. O governo do presidente Lula não tem flancos de políticas antissociais, de políticas antinacionais, de políticas antidemocráticas. O governo não pode ser atacado por essas razões. Então eles começam a criar essas histórias aí, rocambolescas, inventar esses fatos para gerar desconfiança na sociedade. É um governo que está dando certo, é um governo que, com menos de um ano, tem muitos méritos, muito prestígio, tem feito realizações e, portanto, eles precisam criar situações que supostamente iriam embaraçar o governo para enfraquecê-lo perante a opinião pública. Eu acho que isso tende a cair no vazio.